Você já se imaginou um Japão onde a prosperidade não chega a todos os cantos? Embora o país seja famoso por sua economia avançada, sua tecnologia e sua ordem impecável, existe outro lado desta nação, um lado menos conhecido, mas igualmente real. Em algumas áreas do Japão, a vida se afasta muito da imagem idealizada. Há bairros onde as pessoas vivem em condições de extrema pobreza, com edifícios abandonados, lixo nas ruas e comunidades que enfrentam dia a dia a falta de recursos. Um dos exemplos mais impactantes é Kamagasaki, em Osaka, conhecido como a favela mais grande do Japão, um lugar que quebra completamente com a visão de ordem e modernidade que muitos têm do país. Kamagasaki é um reflexo de uma realidade que raramente é mostrada, um Japão que surpreende e nos lembra que mesmo as nações mais desenvolvidas têm suas próprias lutas. Se você está interessado em conhecer a fundo essas histórias ocultas e descobrir lugares e perspectivas que raramente são vistas, inscreva-se. Dê um like, compartilhe este vídeo e acompanhe-nos em cada novo episódio. Agora sim, prepare-se para descobrir este lado desconhecido do Japão. Os começos de Kamagasaki e seu papel na reconstrução do Japão. Kamagasaki começou a se formar na década de 1950, durante um período de rápido crescimento econômico no Japão, quando a cidade de Osaka experimentava uma alta demanda por trabalhadores não qualificados. Este bairro se tornou o lar daqueles que, sem educação formal ou habilidades especializadas, buscavam oportunidades de trabalho na construção, manufatura e outros empregos fisicamente intensos. No entanto, esses empregos costumavam ser instáveis, e muitos trabalhadores permaneceram na pobreza ou enfrentaram situações de precariedade extrema. Naquela época, Kamagasaki representava o outro Japão, uma realidade crua que contrastava com a imagem de um país a caminho de se tornar uma potência econômica mundial. A marginalização sistemática e a invisibilização oficial. Ao longo dos anos, o governo japonês tomou medidas que, intencionalmente ou não, mantiveram Kamagasaki fora do olho público. Em mapas oficiais e turísticos, a área foi omitida ou aparece sob outros nomes como Airin para evitar a associação direta com Kamagasaki. A discriminação laboral e social contra as pessoas que vêm deste bairro é uma realidade enfrentada pela comunidade. Muitos empresários hesitam em contratar residentes de Kamagasaki, e alguns nem mesmo aceitam entrevistas com pessoas que fornecem este endereço, perpetuando um ciclo de exclusão e pobreza difícil de romper. Desafios de saúde e falta de serviços básicos. As condições de vida em Kamagasaki não apenas afetam o âmbito econômico, mas também a saúde e o bem-estar geral de seus habitantes. Ao carecer de acesso adequado a serviços médicos e assistência social, os problemas de saúde mental, vícios e doenças crônicas aumentaram. Além disso, a população de Kamagasaki está envelhecendo. Uma grande parte de seus habitantes são pessoas idosas que enfrentam problemas de mobilidade e acesso a medicamentos. A falta de um sistema de segurança social adequado os coloca em uma situação de vulnerabilidade constante. As organizações de caridade que operam na área realizam esforços para fornecer apoio em saúde, mas os recursos são limitados e muitas vezes insuficientes para atender às necessidades de todos. O impacto da cultura japonesa na situação de Kamagasaki. O Japão tem uma cultura onde a autossuficiência e a dignidade pessoal são muito valorizadas, e pedir ajuda é considerado, em muitos casos, como um sinal de fracasso. Esse forte senso de responsabilidade individual impediu que muitos habitantes de Kamagasaki buscassem ajuda dos serviços sociais disponíveis. A mentalidade de Shoganai, não há o que fazer, e Gambaru, esforçar-se sem desistir, ressoa fortemente neste bairro, levando muitos a enfrentar as dificuldades em silêncio e a depender de seus próprios meios, por mais limitados que sejam. O papel das organizações de voluntariado e os festivais comunitários. Em Kamagasaki, as organizações de voluntários e os festivais comunitários desempenham um papel fundamental, funcionando como redes de apoio e pontos de união para os residentes.
Todos os anos, eventos como o Festival de Kamagasaki buscam reunir a comunidade e sensibilizar o público em geral sobre a situação do bairro. Durante esses festivais, a comunidade se organiza para oferecer comida gratuita, atividades culturais e serviços básicos de saúde. Esse tipo de evento não só proporciona um momento de alívio e convivência, mas também fortalece o sentido de identidade e pertencimento entre os habitantes, criando laços que ajudam a suportar as dificuldades diárias. A luta pelos direitos dos trabalhadores e os movimentos sociais. Kamagasaki também foi um lugar emblemático para os movimentos de luta pelos direitos dos trabalhadores no Japão. Em décadas anteriores, o bairro foi cenário de numerosas protestas e greves nas quais os trabalhadores exigiam condições de trabalho mais justas e direitos básicos. A polícia interveio em muitas dessas manifestações, o que provocou um aumento na vigilância da área e contribuiu para sua estigmatização. Embora hoje em dia o ativismo tenha diminuído, ainda persistem pequenos grupos e associações que lutam pela melhoria das condições de trabalho e o acesso a serviços básicos, mantendo vivo o espírito de resistência do bairro. A possibilidade de revitalização e o medo da gentrificação. Hoje em dia, existe uma crescente pressão para modernizar algumas partes de Osaka, e Kamagasaki não está isento desses planos. Com a Expo 2025 em Osaka e o possível impacto de investimentos estrangeiros, há iniciativas para limpar e revitalizar certas áreas marginais. No entanto, muitos residentes e ativistas temem que esse processo desloque a população original de Kamagasaki, privando-a de seu único lar e levando-a a uma marginalização ainda maior. A gentrificação poderia apagar os vestígios históricos e culturais da comunidade, substituindo-os por uma paisagem mais comercial e turística. Esse risco é um tema de preocupação constante entre os habitantes, que se perguntam se a modernização trará uma verdadeira melhoria ou será apenas outro desafio em sua luta diária. Kamagasaki, através de suas ruas e sua gente, narra uma história de resistência em meio à adversidade, um lembrete de que em cada grande cidade e país existem realidades ocultas que aguardam ser vistas, compreendidas e atendidas. A história por trás dos doyagai, de bairros de trânsito a comunidades marginalizadas. Os doyagai nasceram nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, quando o Japão se embarcava em uma intensa reconstrução e urbanização. Naquela época, esses bairros eram vistos como áreas de trânsito para trabalhadores migrantes de zonas rurais, que se dirigiam às cidades em busca de empregos na construção e manufatura, setores que impulsionavam o crescimento do país. Embora o propósito original dos doyagai fosse abrigar temporariamente os trabalhadores, as crises econômicas e as mudanças no mercado de trabalho os transformaram em zonas permanentes de residência para muitas pessoas de baixos rendimentos e, eventualmente, em enclaves de pobreza. O fenômeno dos kazuya, alojamentos ultraeconômicos. Nos doyagai existem alojamentos ainda mais econômicos conhecidos como kazuya que são basicamente camas ou futons em quartos compartilhados por várias pessoas. Nesses lugares, os residentes costumam pagar tarifas diárias ou semanais, e as condições de privacidade e conforto são mínimas. Os kazuya permitem que aqueles em situação de rua tenham um lugar onde dormir, mas também expõem os habitantes a condições sanitárias deficientes, já que, ao compartilhar o espaço, aumenta o risco de doenças e problemas de convivência. Esses alojamentos refletem o extremo da precariedade nos doyagai onde o acesso a um espaço pessoal é um luxo. Os sanya no ito, o estigma em relação aos habitantes dos doyagai. No Japão, os residentes dos doyagai são, muitas vezes, chamados de sanya no ito que se traduz como gente dos doyagai Esse termo carrega um forte estigma associado, refletindo os preconceitos sociais em relação àqueles que vivem em condições marginais. Ao longo dos anos, esse estigma dificultou a integração dessas pessoas na sociedade.
Alguns empregadores se recusam a contratar pessoas provenientes desses bairros, e os residentes frequentemente são percebidos como invisíveis ou parte de um setor problemático da sociedade. Isso agrava sua situação, já que a falta de oportunidades de trabalho reforça o ciclo de pobreza em que estão presos. O papel das associações de trabalhadores temporários nos *2ih. Em Kamagasaki e em outros *2ih*, existem associações de trabalhadores temporários que tentam organizar os *iate roça para melhorar suas condições de trabalho e de vida. Essas associações não apenas ajudam a encontrar trabalho diário, mas também defendem seus direitos em questões como salários e condições de trabalho seguras. Às vezes, essas organizações lideraram protestos em demanda por reformas trabalhistas, atraindo a atenção da sociedade japonesa sobre os problemas dos *2ih*. No entanto, com o passar do tempo e a diminuição das oportunidades de emprego temporário, muitas dessas associações se enfraqueceram e têm menos capacidade de influência. A cultura da reciclagem e a sobrevivência nos *2ih. Nos *2ih*, a necessidade levou muitos residentes a adotar práticas de reciclagem e coleta de materiais para sobreviver. Os habitantes de Kamagasaki e de outros bairros costumam se dedicar à coleta de papelão, latas e outros materiais recicláveis, que vendem para obter uma renda mínima. Essa atividade é comum entre os residentes mais velhos e aqueles sem acesso a empregos formais. Além disso, a coleta de objetos descartados se torna uma forma de vida para muitos, que encontram nela uma fonte de sustento e, em alguns casos, até um sentido de propósito. Apesar das dificuldades, essa atividade gera um certo sentido de autossuficiência, embora também reforce a marginalização desses indivíduos. A paradoxa da segurança nos *2ih. Curiosamente, embora os *2ih* sejam zonas empobrecidas e com poucas oportunidades, costumam ser bairros relativamente seguros em comparação com áreas de baixos recursos de outros países. O Japão é conhecido por suas baixas taxas de criminalidade, e os *2ih* não são a exceção. Apesar das condições adversas, os residentes de Kamagasaki e de outros bairros semelhantes mantêm um forte senso de comunidade e respeito pela lei, o que contribui para a segurança do ambiente. Os incidentes criminais graves são raros, e a comunidade costuma agir de maneira protetora entre si, o que ajuda a criar um ambiente onde, apesar das dificuldades, prevalece um respeito compartilhado. A economia paralela nos *2ih. Nos *2ih*, existe uma espécie de economia paralela, onde pequenos negócios informais e mercados de segunda mão oferecem produtos e serviços a preços reduzidos. Os residentes, conscientes de suas rendas limitadas, recorrem a esses mercados para adquirir bens básicos, desde alimentos até roupas e utensílios domésticos. Em alguns casos, esses mercados incluem produtos reutilizados, que foram restaurados pelos próprios habitantes. Essa economia paralela permite à população acessar produtos necessários sem o custo que implicam os comércios convencionais, e também fomenta uma cultura de reutilização e autossuficiência no bairro. Celebrações e rituais únicos nos *2ih. Apesar das duras condições, os *2ih* conservam tradições e celebrações que dão um toque de vida e união às suas comunidades. Alguns bairros organizam festivais comunitários em datas especiais, onde os residentes colaboram para compartilhar comida, música e jogos tradicionais. Essas celebrações funcionam não apenas como uma distração, mas como uma oportunidade para reafirmar a identidade e o sentido de pertencimento da comunidade. Em Kamagasaki, por exemplo, realizam-se eventos que incluem música ao vivo e comida de rua a preços acessíveis, criando um ambiente de convivência onde as pessoas podem esquecer, ainda que momentaneamente, as preocupações diárias. A conexão entre os *2ih* e o budismo japonês. Em alguns *2ih*, especialmente em bairros como Sanya em Tóquio e Kamagasaki em Osaka,
o budismo desempenhou um papel especial em oferecer conforto à comunidade. Alguns templos budistas oferecem serviços gratuitos para os habitantes, como rituais funerários para aqueles sem família que possa cuidar deles, atendimento espiritual e meditação para quem busca alívio em tempos de crise. Nestes templos, também podem ser encontrados programas de alimentação e ajuda básica, refletindo o compromisso de certos grupos religiosos em apoiar as pessoas nas margens da sociedade. Esta conexão espiritual oferece aos residentes um senso de paz e dignidade em meio à adversidade. A realidade dos *doyagai* representa um aspecto menos conhecido da vida no Japão, uma história de luta e resistência dentro de um país moderno que, sob sua próspera fachada, abriga também complexidades e desigualdades profundas. Aqui te adiciono mais informações interessantes para enriquecer o roteiro. Uma economia informal que impulsiona a subsistência diária. Em Kamagasaki e outros *doyagai*, os habitantes desenvolveram uma economia informal que opera fora das normas convencionais. Mercados de pulgas, venda de produtos de segunda mão e pequenos comércios improvisados na rua fazem parte do panorama. Esses comércios oferecem bens de primeira necessidade, muitas vezes a preços reduzidos, o que permite que os residentes sobrevivam com os mínimos rendimentos que obtêm. Para muitos, essas atividades representam uma fonte de sustento e permitem que se mantenham à tona em meio à precariedade. O impacto dos *day laborers* no desenvolvimento urbano do Japão. Os trabalhadores temporários ou *day laborers*, ou *yachi-house*, como são chamados no Japão, dos *doyagai*, desempenharam um papel crucial na história do crescimento do Japão, especialmente durante a década de 1960. Nesse período, quando o país experimentava um rápido crescimento industrial e urbano, milhares de trabalhadores foram essenciais na construção de infraestrutura, desde arranha-céus até redes ferroviárias. No entanto, à medida que o Japão completou seu desenvolvimento de infraestrutura, as oportunidades de trabalho para esses trabalhadores reduziram drasticamente, deixando-os em uma situação de pobreza. Hoje em dia, esses *yachi-house* são uma geração mais velha, que enfrenta não apenas a falta de oportunidades, mas também o envelhecimento sem acesso a uma rede de segurança social efetiva. O fenômeno dos hostéis cápsula nos bairros marginalizados. Enquanto os famosos hotéis cápsula do Japão são populares entre os turistas, nos *doyagai* existem versões menos conhecidas desses alojamentos de baixo custo. Aqui, esses hostéis oferecem uma cama e espaço reduzido por preços extremamente baixos. No entanto, as condições costumam ser muito precárias. Os quartos são apenas um pouco maiores que um armário, e o uso compartilhado de banheiros e outras áreas comuns é obrigatório. Embora essas cápsulas sejam uma opção acessível para quem não pode arcar com o aluguel completo, refletem também as condições de vida mínimas às quais muitos residentes dos *doyagai* devem se adaptar. O papel das ONGs e voluntários nos *doyagai. Em áreas como Kamagasaki, a assistência de organizações não governamentais, ONGs, e voluntários é crucial para a sobrevivência de muitas pessoas. Existem grupos dedicados a fornecer refeições quentes, serviços médicos e apoio emocional aos residentes. Algumas ONGs até iniciaram programas educacionais e de capacitação profissional para ajudar as pessoas sem teto e de baixos recursos a encontrar trabalho estável e melhorar suas condições de vida. Esses programas têm um impacto significativo, pois suprimentam a carência de um sistema de apoio social forte e, para muitos residentes, representam a única esperança de uma vida melhor. Eventos comunitários e seu significado nos *doyagai. Apesar da adversidade, os habitantes dos *doyagai* celebram eventos comunitários, que representam um alívio em meio às suas lutas diárias. Um desses eventos é o *Bon Odori*, uma celebração de verão na qual os vizinhos participam de danças tradicionais e festividades. Em Kamagasaki,
Essas celebrações adquirem um significado especial, pois oferecem um senso de pertencimento e de identidade. Em outras épocas do ano, algumas organizações de caridade religiosas oferecem festivais e distribuem alimentos, criando um ambiente festivo em que os residentes se unem e, ao menos por um tempo, esquecem as dificuldades diárias. O lado artístico e cultural dos *do Yagai. Embora Kamagasaki e outros *do Yagai* costumem ser vistos como zonas empobrecidas, essas áreas também inspiraram artistas e ativistas sociais. Alguns fotógrafos e cineastas japoneses documentaram a vida nos *do Yagai*, mostrando a realidade dos bairros de forma honesta e, muitas vezes, emotiva. Essas obras artísticas não buscam apenas dar visibilidade a essas comunidades, mas também permitem que os próprios residentes expressem sua história, sua resiliência e seus valores. Em alguns bairros, pequenos centros culturais oferecem oficinas de arte e música, promovendo a autoexpressão e o senso de dignidade entre os residentes. O contraste com a cultura japonesa de não depender de ninguém. No Japão, existe uma forte cultura de autossuficiência e discrição, conhecida como *Kodoku solidão ou *Jijo autossuficiência, que ressalta o valor de não ser um fardo para os outros. Isso provoca que muitos habitantes dos *do Yagai* evitem pedir ajuda, mesmo em condições extremas, para não perder sua dignidade ou se perceber como um fardo. Este valor cultural é reforçado entre os idosos desses bairros, que preferem viver com os poucos recursos que têm a pedir assistência. Muitas vezes, a única exceção que fazem é aceitar a ajuda de ONGs ou voluntários, mas é comum que evitem falar de suas próprias dificuldades, mantendo um profundo respeito por sua privacidade. Um lembrete das divisões sociais no Japão. Kamagasaki e outros *do Yagai* evidenciam as divisões sociais no Japão, algo que se observa no tratamento diferenciado que recebem seus habitantes. Existem histórias de discriminação em hospitais, escolas e locais de trabalho, onde as pessoas que vêm desses bairros são vistas com desconfiança ou até mesmo rejeitadas. Além disso, devido à falta de registros oficiais de muitas pessoas em situação de rua, existem barreiras burocráticas para que possam acessar serviços básicos, como o sistema de saúde ou pensões. Essa desigualdade estrutural revela que, embora o Japão seja um país desenvolvido, persistem problemas de exclusão e desigualdade que afetam aqueles que vivem à margem. O desafio para o futuro: um Japão inclusivo para todos. À medida que o Japão enfrenta uma crise demográfica e o envelhecimento de sua população, os *do Yagai* representam um desafio social que o país terá que enfrentar. Com um número crescente de pessoas idosas sem apoio familiar ou recursos econômicos, a necessidade de um sistema de apoio integral se torna mais urgente. As experiências de bairros como Kamagasaki poderiam incentivar o debate sobre a criação de programas de bem-estar mais inclusivos e a importância de assegurar que ninguém, independentemente de sua situação econômica, fique fora da rede de segurança social. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através de uma faceta do Japão que raramente é mostrada. Esperamos ter deixado você com uma nova perspectiva e um pouco de reflexão sobre as realidades menos conhecidas deste fascinante país. Se este vídeo te tocou, se algo nesta história te surpreendeu ou te inspirou, convidamos você a curtir e compartilhar com aqueles que também valorizam conhecer o mundo sem filtros. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras. Temos um sem fim de histórias apaixonantes de outras culturas e lugares surpreendentes, esperando para serem contadas. Porque o mundo é mais complexo e maravilhoso do que às vezes nos mostram, e queremos descobri-lo com você, passo a passo, história por história. Até a próxima aventura!